E aí pessoal, Daniel Scott aqui. Hoje eu estou falando da República Dominicana, estou em Punta Cana, nesse cenário lindo e infelizmente eu não consigo mostrar tanto cenário porque ou eu apareço ou o cenário aparece, mas estou no hotel Hard Rock em Punta Cana, sensacional, para falar sobre a eleição americana. Donald Trump venceu nos Estados Unidos e nesse vídeo eu quero trazer o impacto disso sobre o Brasil. Vou trazer algumas informações, minha análise sobre essa situação do Donald Trump, mas mais especificamente o que impacta a gente. Então vou falar sobre como essa eleição do Donald Trump pode me impactar, pode te impactar, pode impactar a nossa economia. Estou aqui com meu pomponzinho também porque está ventando para cacete aqui e eu não quero que fique ruído no áudio. Mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre o meu livro Enriquecendo com a Inflação, onde eu mostro diversas estratégias que você pode usar mesmo sem ter dinheiro para alavancar seus ativos, para aproveitar a inflação, para ganhar dinheiro. Não é para se proteger, não é para evitar perder dinheiro, não. É para usar a inflação a seu favor. Enquanto muita gente está perdendo dinheiro, você pode ganhar dinheiro com a inflação. Lá a gente fala... Eu falo, né, sobre criptomoedas, falo sobre alavancagem de patrimônio, falo de diversas estratégias, hedge de imóvel, e o link está aqui na legenda desse vídeo. Você pode fazer a aquisição do livro e eu recomendo fortemente. Nesse momento que eu faço o vídeo, o dólar passou de R$6, então a tendência é ficar cada vez mais caro. A tendência é a inflação disparar. Ontem a gente teve o nosso ministro da Economia, não sei se ele ainda é ministro enquanto você está vendo o vídeo, mas até ontem ele era ministro da Economia. Ele falando, perguntaram para ele como que ele seguraria a alta da inflação. Ele falou, vai ser com as medidas que a gente está tomando. Então ele meio que não tem resposta para isso, ninguém tem, a galera está perdida e você vai ser muito prejudicado se você não aprender a lidar com isso, beleza? Então vamos lá, eu peguei aqui a minha colinha, tem alguns pontos que eu quero abordar nesse vídeo, a começar explicando um pouco sobre a eleição americana, porque eu acho que é interessante. A ideia não é só a gente ver questões técnicas nesse vídeo, mas adquirir um pouco de cultura, por mais que seja uma cultura meio inútil, é uma cultura que ajuda a entender várias coisas. Para começar, por que a eleição nos Estados Unidos acontece nas terças-feiras? Isso acontece já há, sei lá, quase 200 anos, porque na época, obviamente, não tinha internet, não tinha um meio de transporte, as pessoas elas precisavam se deslocar do campo, a minoria das pessoas morava nas cidades, elas precisavam se deslocar do campo para votar, e domingo era dia que elas tinham que ir para a igreja, então elas não podiam votar no domingo. E para elas irem para a cidade, elas teriam que ir na segunda de manhã, então não poderiam votar na segunda. Quarta-feira era dia de mercado, então essas pessoas elas tinham que focar ali, comprar as coisas pro plantio, comprar as coisas para suas casas. Então o dia escolhido foi terça, que era um dia que era bom, ou pelo menos menos pior para todo mundo. E o mês de novembro foi escolhido porque é um mês onde quem tinha plantação já provavelmente estava no fim ou já tinha colhido o que tinha que colher. Então acabava sendo uma época boa para essas pessoas votarem. E lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma apuração independente. Existem estados que fazem ainda voto no papel, que para muitos especialistas independentes é o voto mais seguro que tem. Existem estados que fazem voto eletrônico, e mesmo nesses estados de voto eletrônico, as urnas eletrônicas elas não são as mesmas entre os estados. Então o estado ele é mais independente lá na sua escolha da eleição. Inclusive o poder nos Estados Unidos está mais próximo das pessoas. Então se você for para os Estados Unidos em época eleitoral,
você vai ver muito mais pessoas preocupadas com as eleições municipais do que com as eleições de presidente. Por quê? Porque elas entendem que presidente lá, ele tem um papel meio de fazer as relações externas, tomar algumas poucas decisões, controlar o Senado e tal, mas o verdadeiro poder dos Estados Unidos está nas eleições municipais. Os municípios e os estados, eles têm muito mais poder de autonomia. Por exemplo, os estados podem escolher se vão permitir aborto ou não, podem escolher se vão permitir armamento ou não. Então eles entendem que isso não é tanto uma questão do presidente. Eu separei alguns pontos para falar aqui. O primeiro ponto é uma promessa direta da campanha do Trump, que é a questão da redução de impostos e da desregulamentação. Os Estados Unidos, assim como o Brasil também, né? O Brasil menos, mas os Estados Unidos nisso é mais maduro, ele passa por ciclos de regulamentação e desregulamentação. À medida que a economia vai ficando muito forte ou muito desaquecida, o governo opta por regulamentar mais ou desregulamentar mais. Isso é interessante porque isso faz com que, em um momento de economia muito aquecida, você consegue controlar o aumento da inflação se você colocar mais regulamentação, porque você regulamentando mais, você vai estar impedindo pessoas de empreenderem. E pode ser contraintuitivo pensar isso, mas para muitos negócios, você colocar menos barreira à entrada, isso, por um lado, gera um benefício natural para esses negócios. Por exemplo, uma companhia aérea, se você colocar menos barreira à entrada para a companhia aérea, você vai ter mais companhias aéreas entrando no mercado. Só que, ao mesmo tempo, vai acontecer de você ter menos segurança nos voos. Você vai ter companhias aéreas tendo menos passageiros, menos demanda. E tem negócios que você simplesmente não tem como ter um livre mercado. Por mais que seja duro a gente admitir isso, existem negócios que ter livre mercado não é tão interessante. E para isso, ter mais regulamentação é uma faca de dois gumes, óbvio, porque prejudica a livre escolha do cidadão, mas possibilita com que esse cidadão tenha acesso mais seguro, mais facilitado a esse bem. Então, são coisas de economia que não tem muito certo e errado, não tem muitas decisões boas ou ruins. Mas a promessa do Trump, né, dado o governo do Biden, que para muitos foi péssimo, inclusive a avaliação do governo do Biden foi muito fraca, e a gente viu, né, se você não tem uma ideologia, se você não segue uma ideologia, você viu que o governo americano nos últimos 4 anos, quando o Biden foi eleito, né, o Guga Chakra da Globo News, ele falou que o mundo ia ser um lugar mais seguro sem o Trump, e foi o contrário, né? Aconteceu a guerra da Ucrânia, aconteceu as guerras de Israel, muitos conflitos mundiais, China ameaçando Taiwan. Então você tendo um governo fraco americano, esse tipo de coisa acontece. Do lado de economia, a inflação dos Estados Unidos atingiu recordes não vistos há décadas. Muitos americanos, você via roubos a lojas nos Estados Unidos sendo comuns. Então, muita coisa ruim acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu que viajo geralmente 2, 3 vezes por ano para lá, vi uma queda significativa do poder de compra do americano médio. Nas ruas a gente via muito morador de rua. Então a economia americana está mais fraca e o Trump entra com essa promessa de reduzir impostos e reduzir regulamentação, que, se for cumprida, tende a trazer mais investimentos de empreendedores, né? A gente sabe que o que mais faz empreendedor investir é você ter menos dificuldade de entrada no mercado e menos impostos. Um outro ponto, e que eu acho que é bem importante, é que o Trump entrando vai ter uma
um enfraquecimento da União Europeia. A União Europeia, ela ainda é muito refém dos Estados Unidos, embora não possa parecer, mas ela é muito refém dos Estados Unidos, especialmente a questão da OTAN, né, que muitos países, ao longo dos anos, deixaram de investir o que era combinado no pacto da OTAN, né, deixaram de investir em militarismo, e isso fez com que hoje o arsenal militar de muitos países europeus esteja defasado e aberto a invasões, né, estrangeiras, ou mesmo aberto a não conseguir defender um dos membros da OTAN que seja invadido. Então, não só no aspecto militar vai haver um enfraquecimento da União Europeia, e eles vão ter que aprender a lidar com aquele jeito do Trump, né, de ser mais incisivo, de ser um cara menos propenso a negociações. E aí, por falar em propensão a negociações, a gente tem a questão também das criptomoedas, que se tornou um dos pontos de campanha do Trump nos últimos meses, né? Inclusive, hoje, se eu não me engano, foi recorde mundial do Bitcoin. Deixa eu colocar aqui, Bitcoin Chart. Colocar no período máximo. A gente está com hoje aqui o Bitcoin eu estou na República Dominicana, então o valor está em dominicanos, pesos dominicanos. Mas nem sei onde está, real brasileiro. Mas enfim, foi recorde Bitcoin em real do Brasil, não carregou aqui. Mas estamos vendo um recorde do Bitcoin. E, por um lado, para quem investe em criptomoedas, isso é interessante. Eu mesmo invisto em criptomoedas, eu recomendo investimento em criptomoedas, não como muita gente acha, de questão de especulação, mas porque eu acho que é importante você ter uma parte do seu capital de risco em um investimento que é menos regulado pelo governo. E o Bitcoin é um desses investimentos. Existem outras criptomoedas, mas não é o ponto aqui desse vídeo falar sobre isso. Agora, existe o ponto também de que criptomoedas são geralmente moedas de países não aliados dos Estados Unidos. Então, por exemplo, na Rússia, usa-se muita criptomoeda. Depois, especialmente da sanção que teve com a guerra da Ucrânia, hoje, se você vai para a Rússia, você precisa... você consegue até abrir uma conta bancária lá na Rússia, você consegue negociar algumas coisas, mas a criptomoeda te permite negociar muito mais facilmente lá. Então, o Trump chegando ao poder vai fortalecer a criptomoeda, mas ao mesmo tempo vai fortalecer países que usam criptomoeda e vai fortalecer também, obviamente, uma seção da população que que realiza atividades ilegais, né? A gente não adianta mentir também e falar que criptomoeda é só usado por pessoas que querem se proteger do governo, que querem especular. Criptomoedas são muito usadas também por pessoas que fazem atividades ilegais, como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, sequestros, falsificações, contrabando. Então, para essas pessoas vai ser interessante, né? Elas estão vendo aí uma valorização muito forte do dinheiro delas, e a gente sabe que na mão de pessoas ruins, mais dinheiro acaba sendo mais ruim para as pessoas boas. Tem a questão também das tarifas na China, né? Muito provavelmente o Trump vai comprar uma briga maior ainda contra a China. Eu já fiz, inclusive, um vídeo onde eu falo sobre uma experiência que eu tive da última vez que eu estive nos Estados Unidos. E a China está já em cima de Taiwan, já está fazendo exercícios militares, então existe uma chance muito alta
da China invadir Taiwan nos próximos meses, e talvez agora com o Trump entrando essa chance se reduza, especialmente com o Trump colocando tarifas e sanções contra produtos chineses. Então esse é um movimento que a gente deve ver, e o impacto disso no Brasil é que o Trump colocando mais tarifas contra os chineses vai fazer com que os chineses tenham que negociar com outros países, né? Possivelmente o Brasil vai ser um desses países. A China está investindo fortemente na América do Sul. Inclusive tem um vídeo que eu publiquei onde eu falo sobre exatamente essa invasão da China no Brasil e na América do Sul, que está muito acentuada, mas existe a chance também de que o Trump colocando sanção ou colocando tarifa contra a China se afaste um pouco da relação com o Brasil, caso o Brasil priorize a China nessa relação. Então a gente vive hoje num país onde você tem o STF batendo em um site estrangeiro, o Twitter, que eu vou falar um pouco mais sobre o Twitter mais para frente, né, que o Twitter foi um dos grandes aliados do Trump nessa eleição. Você tem o Lula falando mal do Trump, falando mal das políticas americanas, e se você tiver um Brasil aliado à China, certamente vai impactar na relação com os Estados Unidos, e eu acredito que a relação com os Estados Unidos é essencial para o Brasil, mais até do que a China, e isso pode ser bem ruim para a gente. Tem um ponto que eu acabei não falando, que é a questão do esquilo peanut, que eu não acho que tenha sido determinante para a eleição, mas certamente trouxe muitos votos para o Trump. Eu não sei quem acompanhou esse caso, mas o esquilo peanut era um esquilo que ficou órfão de mãe, e aí um cara nos Estados Unidos, ele cuidou desse esquilo, pegou um esquilo bebezinho, órfão, cuidou, deixou na casa dele, virou um esquilo de estimação, e ele começou a treinar esse esquilo. Então ele dava comidinha pro esquilo, um bichinho muito fofinho, usava chapeuzinho, fazia salto, fazia acrobacias. O esquilo ganhou 1 milhão de seguidores no TikTok. Esse cara tinha outros animais, ele tinha um abrigo de animais. E uma semana antes da eleição, veio a polícia, invadiu a casa desse cara, roubou o esquilo, roubou o guaxinim dele e fizeram uma eutanásia desses animais, que gerou uma comoção muito grande do público, especialmente quem acompanhava 1 milhão de seguidores no TikTok, né? Então o negócio gerou uma comoção muito grande. Eu pessoalmente achei isso extremamente triste. Você ter um animal, o esquilo morava com um cara há 7 anos, é como se pegassem meu cachorro e matassem meu cachorro. Eu ia ficar devastado, eu ia ficar, sem chão. E isso fez com que, óbvio que trouxe politicagem para cima, isso fez com que muita gente detestasse os democratas, porque eles, bem ou mal, eles apoiam esse tipo de política, e muitos dos democratas estavam defendendo a morte de um esquilo de estimação. Há uma semana antes da eleição, isso certamente não é boa notícia. E agora, para fechar o vídeo, eu quero trazer 2 pontos. Um é o Elon Musk e o outro é o Mark Cuban. O Mark Cuban, para quem não conhece, é um bilionário americano. Eu li há muitos anos, há uns 8 anos eu li o livro dele. Se não me engano era Winning the Game of Business, eu não lembro direito. O Mark Cuban era um bilionário americano que ele é self-made. O livro dele é muito bom, conta a história de vida dele, lições de empreendedorismo, vale a pena a leitura. Mas ele era republicano e ele virou democrata, ao contrário do Elon Musk, que era democrata e virou republicano. E o Mark Cuban, nos últimos meses, ele tem participado muito de movimentos políticos, né? Ele participa do Shark Tank americano, ele ficou muito conhecido por isso. É um cara com um track record bom de business, só que ele virou para o lado dos democratas. Ele apoiou muito a candidatura da Harris e agora ele cresceu muito
no meio democrata, e existe a chance grande dele ser o próximo Donald Trump, ou Donald Trump democrata. Então, estima-se nos Estados Unidos que o Mark Cuban vai cada vez explorar mais redes sociais para tentar uma candidatura no futuro. E se você pensar, isso faz muito sentido, porque não existe mais um candidato forte democrata que consiga pegar um apelo nacional. E aí vale a pena falar do ponto de que há mais de 20 anos não se via nos Estados Unidos uma eleição onde os republicanos, ou um partido só, ganhou tanto a eleição presidencial, quanto a eleição do Congresso, quanto a eleição do Senado, e o Trump foi eleito não só no colégio eleitoral, mas foi eleito nos votos populares. Nem sempre o presidente eleito nos Estados Unidos tem os votos populares, ele pode ter menos voto popular, mas ele ser eleito, em função lá da forma como os presidentes lá são eleitos. Então, eu particularmente acho isso bem negativo para um país, uma centralização de poder em torno de um partido. É óbvio que a gente, quando é o nosso lado ganhando, a gente gosta, mas tem que ter em mente que isso pode acontecer com o outro lado. Então, centralização de poder nunca é bom, a não ser que você esteja nesse poder centralizado, que não é o caso dos eleitores, porque o eleitor não está no poder. O eleitor, ele é só uma ferramenta de vinculação para colocar um candidato nesse poder. Mas no final do dia, eu não estou no poder, você não está no poder. E colocar poder centralizado na mão de uma pessoa é ruim para pessoas como nós, especialmente para empresários e empreendedores. Então, eu não gosto disso. Eu acho que deve haver uma oposição, sempre, em todos os países, porque realmente é uma ameaça à democracia, e não aquele papo de esquerdista, de falar que tudo é ameaça à democracia, mas a única ameaça à democracia é a centralização de poder na mão de poucas pessoas. Mas foi o que aconteceu, e se o poder está centralizado, que seja no lado dos republicanos e não no lado dos democratas. Mas essa é uma coisa que eu acho que pode ser negativa para o mundo, pode ser negativa para o Brasil, especialmente porque os Estados Unidos têm um track record de ter uma baixa tolerância contra ditaduras, que bem ou mal é o que a gente está vivendo no Brasil, né? É inegável que a gente está vivendo uma situação bem ditatorial no Brasil e em outros países da América do Sul. Então pode ser que os Estados Unidos se aproximem muito do Milei na Argentina e se afaste do Brasil, o que poderia indicar sanções. Então, a minha recomendação para você é dolarize o máximo que você conseguir de patrimônio e adquira o livro Enriquecendo com a Inflação, onde eu falo como você pode não só blindar o seu patrimônio, mas ganhar dinheiro, mesmo sem ter capital, como você pode ganhar dinheiro com essa situação. E para fechar o vídeo aqui, quero falar da situação do Elon Musk, que foi, sem dúvida, o maior cabo eleitoral do Donald Trump. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre por que eu acho que o Elon Musk comprou o Twitter, e eu acredito que a compra do Twitter pelo Elon Musk foi não só porque ele queria centralizar o canal de distribuição dele junto à Tesla, junto a SpaceX e as outras empresas dele, né? Hoje ele não tem chance de ser bloqueado na própria rede, o que ele tinha antes, e convenhamos que o Twitter, antes de Elon Musk, era uma rede muito democrata, muito esquerdista, então isso ajuda ele a ter mais voz, e existem provas, evidências, não evidência, mas existem provas de que o Elon Musk usou o algoritmo do Twitter a seu favor para ganhar mais visualizações no Twitter, visualizações artificiais, o que não é legal, mas existe isso do outro lado também, então a gente precisa ter um certo equilíbrio. E o Twitter, para quem usa o Twitter, viu que era só post do Elon Musk, só post pró-Trump,
Então o Twitter foi uma grande ferramenta foi uma grande ferramenta da candidatura do Trump, né? Talvez sem o Twitter o Trump não tivesse essa força toda. Então, resumindo o vídeo, eu acho que a gente deveria se preocupar aí com essa polarização maior ainda que vai ter entre bilionários, né? O Mark Cuban e o Elon Musk. A gente deveria se preocupar com as atitudes que o governo brasileiro vai ter em relação aos Estados Unidos, porque muito provavelmente isso pode ter um impacto negativo muito ruim para a nossa economia, o que vai fazer com que a inflação estoure, né? Porque o nosso país é muito dependente do dólar, né? O dólar aumentando, hoje o dólar já passou de R$6, pode ser que chegue a 7, não dá para duvidar disso, e o dólar chegando a 7, nossa inflação vai explodir cada vez mais, enquanto o nosso ministro da Economia ele não faz ideia de como combater isso. E a gente deveria também se preocupar com o cenário estrangeiro, né, a questão tanto das criptomoedas, que vai facilitar a vida de atividades ilegais, vai facilitar a vida de países não aliados, e também a gente deveria observar o movimento aí de guerra mundial, onde pode ser que os Estados Unidos faça uma política mais enrijecida em relação a outros países, e isso estimule esses países a quererem uma guerra. Bom, o vídeo de hoje foi um pouco longo, mas eu quis dar a minha análise aí sobre a questão americana. Acho importante a gente observar os movimentos, né? Embora a gente não more nos Estados Unidos, né? A gente do Brasil, né? Óbvio que tem muitos brasileiros nos Estados Unidos, mas é importante a gente observar esses movimentos. E é importante a gente sempre estar atualizado nessas notícias, né? Porque, embora o que a esquerda brasileira queira fazer parecer, a gente não come dólar, mas a gente é extremamente refém do dólar. Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você ainda não segue o canal... Cara, se você acompanhou quase 30 minutos do meu vídeo aqui e você ainda não segue o canal, porra, tem alguma coisa muito errada. Então segue o canal aqui, deixa seu like, é muito importante esse like. A gente se vê na próxima, como sempre, muito obrigado por assistir.